Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Você quer aprender eletrônica do zero? Então nós temos um curso de eletrônica para você, um curso de eletrônica que vai te ensinar tanto a analógica quanto a digital. Está no primeiro link da descrição do vídeo. E não é só isso, além do curso de eletrônica que vai te ensinar tanto a parte analógica quanto a parte digital, nós também temos no mesmo combo, no mesmo pacote, é um pacote com 6 cursos. Nós temos o curso de fonte chaveada, tem curso de aparelho de som, tem curso de TV também, TV Smart, tá? Então você vai aprender não somente eletrônica, como a consertar outros equipamentos. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, um kit, é um combo promocional, 6 cursos por apenas R$100. Você pode comprar na nossa loja virtual, pode comprar por boleto, por Pix ou por cartão. E pode dividir no cartão também. Primeiro link na descrição. Se você quer aprender fonte chaveada e circuito inverter, que hoje em dia os equipamentos eletrônicos todos, praticamente todos, utilizam fonte chaveada ou circuito inverter, ou os dois. Então, no segundo link da descrição do vídeo, a gente tem um combo de 9 cursos também promocional, tá? Essas promoções serão válidas somente de hoje até mais 2 semanas de promoção, tá? Nós teremos mais 2 semanas de promoção. Aproveita para você adquirir, depois a promoção termina, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. E se você quiser adquirir os cursos individualmente, lá na nossa loja burgoseletronica.com.br, vá lá que você tem alguns cursos de eletrônica ou da área da eletrônica com desconto, beleza? Então vai lá na nossa loja burgoseletronica.com.br para obter o seu curso na área da eletrônica ou de aperfeiçoamento com os descontos que também vão durar por pouco tempo. Beleza, pessoal? Então vai lá e vamos agora ao vídeo de hoje. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. E hoje continuando com a nossa série Dinossauros da Eletrônica, que é uma série que temos aqui no canal, uma playlist, onde falamos de componentes ou circuitos antigos que ou não existem mais, ou se ainda existe, é numa quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. E hoje nós vamos bater um papinho sobre o encapsulamento TO3, que é nos transistores de metal, esse tipo aqui, ó. Tá vendo? Esses transistores aqui existem desde os anos 60. Os primeiros que usavam esse encapsulamento TO3 eram de germânio, e depois, lá pela década de 70, surgiram também os de silício, tá bom? Então a gente vai falar sobre esse encapsulamento aqui na aula de hoje. Pessoal, mas antes, aproveitem as promoções aí nos primeiros links da descrição, nossa loja virtual, burgoseletronica.com.br, os canais sugeridos aqui embaixo. Sempre olhem as descrições dos vídeos, tá bom? Quem não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso canal, quer e pode remunerar esse trabalho, que esse é um dos meus trabalhos, você pode mandar uma contribuição via Pix, você pode mandar uma contribuição via depósito, os dados estão aí na descrição, ou então você pode tornar-se membro do canal clicando no botão Seja Membro. Com um pequeno valor por mês você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Vocês que são meus patrões, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem, tá? Pessoal, transistor TO3, com esse encapsulamento aqui, ó. O corpo dele, essa parte toda metálica, é o coletor, né? Então o corpo dele é o coletor. E dos dois terminais que sobram, se você colocar, observe que os dois terminais estão mais perto de uma das pontas do transistor. Você colocando essa ponta para cima, ou os dois terminais mais para cima, o que fica do lado esquerdo é a base e o do lado direito é o emissor. É sempre assim. Então colocou os terminais para cima, o da esquerda é a base e o da direita é o emissor. Esse encapsulamento TO3 ele foi utilizado em transistores de grande potência que iam dissipar uma grande quantidade de calor, de modo que o próprio corpo dele era parafusado no dissipador e assim o dissipador espalhava o calor do corpo desse transistor. Aonde que ele foi utilizado? Ora, nós tivemos vários transistores com códigos diferentes utilizando esse encapsulamento. Eles eram utilizados, por exemplo, como saída de áudio de aparelhos de som potentes. Classe A, os bem antigos, o classe B, o classe AB também chegou a utilizar esses transistores aqui de
potência. Porém, esse transistor especificamente que está na minha mão, ele é um 2N3055, que talvez tenha sido o mais conhecido dessa série que usa esse encapsulamento, 2N3055. Esse transistor aqui ele podia ser utilizado em fontes de alimentação e podia ser utilizado como saída de áudio de equipamentos de grande potência sonora. Porém, como esse encapsulamento aqui ele é antigo, ele durou até mais ou menos ali a metade dos anos 90, ele foi substituído depois por outros encapsulamentos mais modernos. Como, por exemplo, esse transistor aqui ele tem o encapsulamento TO247. Ele é um chip 3055, não sei se vai dar para ver aí, só a câmera focalizar. Ele é um chip 3055, ó, tá vendo? Um chip 3055. Ele é o substituto desse, com um encapsulamento mais moderno, um encapsulamento em epóxi, e o dissipador está aqui atrás, essa chapinha. Você colocando o código dele virado para você, o coletor é sempre o meio, a base ao lado esquerdo e o emissor ao lado direito. Base esquerda e emissor à direita, mais ou menos como esse, ó. Colocando para cima, base esquerda, coletor, emissor à direita. E a carcaça dele é o coletor. Esse tipo de transistor aqui, pessoal, foi utilizado também nos primeiros televisores totalmente transistorizados. Os televisores de tubo tem os circuitos de saída, né? Os circuitos de saída são os circuitos que aquecem, são os circuitos que geram calor. Por exemplo, saída de áudio, saída de vídeo ou saídas RGB, se for TV a cores, saída horizontal, saída vertical. Por exemplo, a Philco lançou um televisor lá no final dos anos 70, era um televisor preto e branco, que na verdade eram dois chassis diferentes, né? Quer dizer, não eram tão diferentes assim, tinha uma pequena diferença de um para o outro, mas eram dois chassis. Era o 378 e o 388. 378 e o 388. Tanto um chassis como o outro, a diferença entre eles era só no circuito de som. Esses dois chassis foram lançados modelos de caixa de plástico de 17 polegadas, TV de 17 polegadas, e em caixa de madeira, televisores aí de 23 polegadas. E esse televisor utilizava dois transistores desse tipo aqui, um na saída horizontal, que era o BO63, o outro na saída vertical, que era o BO62, e tinha um outro que era menorzinho, o encapsulamento era parecido com esse, só que um pouco menor, que era o TO66, era o BO61. Então, aquele BO61 era uma saída de áudio. Então, assim, tinha o BO63, que era o saída horizontal, e ele podia ser substituído, porque essa série BO da Philco era difícil pra caramba de achar, era um BO para achar. Então, a gente acabava substituindo por outros. O BO63, ele podia ser substituído pelo BU208 e podia ser substituído pelo 2SC643. 643, tá? 2SC643. Substituiu o BO63, o saída horizontal. O saída vertical era em classe A. Era um saída vertical em classe A, ligado no transformador de saída, um transformador grande, e o secundário do transformador de saída, que é ligado na bobina defletora vertical. O saída vertical que era usado lá era o BO62, que podia ser substituído pelo 2SC642. Então você tinha o 642 vertical e o 643 horizontal, tá? E o saída de som, que era o BO61, era em classe A também, ligado no transformador de saída. Então, o BO61, que era o TO66, né, o transistor era menorzinho do que esse, ele foi substituído ele podia ser substituído pelo 2SC515 ou 2SC1059. Qualquer um desses aí servia para substituir o BO61, tá bom? Inclusive, pessoal, esses televisores, eles foram os primeiros televisores preto e branco totalmente transistorizados, não havia mais válvula nesses televisores, tá? Inclusive, pessoal, eu tenho uma fotinho dele aqui que eu vou mostrar para vocês aonde ficavam esses transistores. Os três transistores, o saída horizontal, o saída vertical, o saída de áudio, ficavam numa mesma chapa dissipadora de calor. Aqui nós temos a Philco 388, como eu falei para vocês, uma TV que foi lançada ali no final dos anos 70. Então, nesse dissipador grande aqui, ó, nós tínhamos os três transistores que eu mencionei para vocês. Aqui era o BO61, 62 e 63.
O 61 era o saída de áudio, o 62 saída vertical e o 63 o saída horizontal. Esse BO63 ele podia ser substituído pelo BU208 ou por esse aqui, ó, 2SC643. O BO62, o saída vertical em classe A, ele podia ser substituído pelo 2SC642. E o BO61, ele tinha um encapsulamento um pouquinho diferente, ela era menor. Era parecido com o TO3, mas o encapsulamento era menor. Era o encapsulamento TO66. Tá? Pode ser, no caso, o transistor BO61 pode ser substituído, ou podia ser substituído pelo 2SC1059. Funcionava do mesmo jeito. Tá? Olha só como era esse televisor lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. E em relação ao TO3, o TO3 ele deixou de ser fabricado, esse encapsulamento aqui, ele já é antigo, e alguns desses transistores, como o 2N3055, teve o seu encapsulamento atualizado. Tá? E outros que eram construídos para esse encapsulamento pararam de ser fabricados. Porque o transistor, assim como o circuito integrado, como os componentes semicondutores em geral, quando os equipamentos eletrônicos deixam de usar um determinado transistor de um determinado código, eles deixam de ser produzidos. Então a produção dele é descontinuada. E tem muitos transistores que utilizavam esse encapsulamento TO3 deixaram de ser produzidos. E os que ainda são produzidos já são com um encapsulamento mais moderno, como esse daqui, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então, olha que interessante. É mais uma curiosidade da eletrônica, né? Embora seja um dinossauro, o encapsulamento TO3, muito utilizado em aparelhos de som, em televisores, lá nos anos 60, 70, 80, até o finalzinho dos anos 90. Ainda tem para vender desses transistores? Tem. Só que eles não são mais produzidos desse jeito aqui. A não ser, por exemplo, alguma fábrica da China pode produzi-los, mas oficialmente eles não são mais produzidos. Os que tem no mercado agora usam uns encapsulamentos mais modernos, como esse TO247. Vamos aproveitar e vamos testar esses dois transistores. Então aqui, ó, eu estou usando esse multímetro aqui da FR, né, o MT5300. Para quem tiver a fim de um multímetro, um excelente multímetro digital, eu recomendo esse, tá? Ó, a gente põe ele na escala do diodo. Escala de diodo. Como esse transistor aqui é um transistor NPN, eu vou colocar a ponta vermelha na base dele. Vou fixar a ponta vermelha na base. E a ponta preta eu vou colocar no emissor e no coletor. E eles têm que dar mais ou menos a mesma queda de tensão. Esse daqui deu 0,504 volts de base para emissor. E de base para coletor 0,483. Lembrando que de base para emissor ele dá a maior queda de tensão. Ó. Tá vendo? De base para emissor. De base para coletor ele dá a menor queda de tensão. E com a ponta preta na base, ele não vai conduzir em nenhum dos outros dois terminais. E entre coletor e emissor, ele não vai conduzir também. Tá vendo? Ele dá open line. E aqui o chip 3055. A base é o terminal da esquerda, o coletor é o meio. Então eu vou colocar a ponta vermelha na base e a ponta preta nos outros dois terminais. Queda de tensão 613 mV e no emissor 615 mV. A queda de tensão para o emissor é maior. Ponta preta na base, com a vermelha nos outros dois terminais, ele não vai conduzir. Circuito aberto, circuito aberto. E entre coletor e emissor, ele não vai conduzir também. Tá? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dos transistores TO3, os transistores com encapsulamento de grande potência, né? Que começaram a ser utilizados lá pelos anos 60 de germânio. Depois ele foi atualizado para o silício. E no final dos anos 90 ele deixou de ser usado. Passaram a ser utilizados outros encapsulamentos mais modernos. Beleza, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso nos comentários. E nos veremos aqui numa próxima aula.